Mulher branca chama a polícia para uma mulher negra. Arrependimento no tribunal quando ela revela que é agente da CIA. Harriet Mansfield só queria tomar um café com leite rápido e seguir com seu dia no centro de Atlanta. Mas em poucos minutos, sua vida desmoronaria de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Movida pelo preconceito, ela ligou para o 911 para denunciar uma completa estranha, Jasmine Owens, cujo único crime era estar na mesma fila do café. O que Harriet nunca esperava era que Jasmine não era uma cidadã comum. Ela era uma agente da CIA com uma missão secreta. As consequências da ligação precipitada de Harriet desencadeariam uma série de revelações chocantes, confrontos legais e um dos momentos mais dramáticos e lamentáveis que a cidade já havia visto. Harriet Mansfield era uma mulher de 50 anos, que frequentemente encontrava conforto na rotina e na familiaridade. Ela morava em uma casa organizada em estilo vitoriano em Buckhead, um bairro rico de Atlanta, na Geórgia. Todas as manhãs, ela acordava pontualmente às 6h15, deixava Doc e Tucker saírem para uma curta caminhada e depois comia exatamente uma fatia de torrada com uma generosa porção de geleia de morango. Ela fazia isso há anos, raramente questionando a monotonia que parecia apreciar. Harriet acreditava firmemente em regras, ordem e decoro. Ela também acreditava que as pessoas que não pertenciam ao seu círculo precisavam ser mantidas sob controle. Essa mentalidade se enraizou nela ao longo dos anos, transformando-se em algo muito mais feio do que simples cautela velada de racismo. Apesar de morar em uma cidade culturalmente diversificada, Harriet conseguiu se cercar de pessoas que pensavam como ela. Seu círculo de amigos não era grande, mas era muito unido, composto por senhoras do country club local que costumavam se encontrar nos brunches de fim de semana para tomar mimosas e trocar piadas rápidas sobre quem não estava presente para se defender. A ideia delas de crise era o clube ficar sem Quant, ou um novo vizinho deixar a grama crescer demais. Mas, por trás de seus modos rígidos, Harriet guardava ressentimentos silenciosos. Ela se lembrava de seu pai, um policial aposentado, dizendo-lhe na adolescência: "Você precisa ficar vigilante neste mundo, Harriet. Algumas pessoas não são como nós." Ela levou essas palavras a sério, aplicando-as de forma generalizada para justificar a suspeita em relação a qualquer pessoa que parecesse, falasse ou agisse de forma diferente dela. Quando Harry se aventurava fora de seus limites habituais, sua ansiedade aumentava. A vida na cidade, no centro de Atlanta, era repleta de rostos de todas as origens. Embora ela nunca tivesse dito isso em voz alta, parte dela sempre se sentia ameaçada quando saía dos limites organizados de Buckhead. Ela dizia a si mesma que era um medo prudente, um mecanismo de autodefesa em um mundo cada vez mais caótico. Ela não via isso pelo que realmente era, um preconceito tão profundo que ela mal conseguia funcionar sem se apoiar nele. Na manhã fatídica que deu início a tudo, Harriet decidiu deixar Buckhead para visitar o novo Starbucks na Peachtree Street, uma anomalia em sua rotina. Normalmente, ela teria ficado em sua cafeteria local, mas seu sobrinho havia recomendado o novo Starbucks, dizendo que tinha uma bebida especial da estação que ela precisava experimentar. Com a curiosidade em alta, Harriet manobrou seu Lexus branco perolado pelo trânsito, mentalmente parabenizando-se por sua disposição para se aventurar, para variar. Ao encontrar estacionamento em um local movimentado no centro da cidade, Harriet sentiu sua bolha de conforto começar a encolher. As pessoas passavam apressadas, algumas em ternos, outras em roupas casuais. As calçadas estavam cheias de turistas tirando fotos dos arranha-céus da cidade, e estudantes da Georgia State University entrando e saindo das lojas, conversando animadamente enquanto corriam para as aulas da manhã. O turbilhão de atividades era avassalador. Ela manteve os óculos escuros enquanto caminhava, segurando a bolsa com um pouco mais de força sempre que alguém passava muito perto. Sentiu-se aliviada quando finalmente viu o logotipo verde familiar da Starbucks. Este era um território que ela conhecia: filas, cardápio e baristas educados. Ela só precisava pegar seu café, talvez encontrar uma mesinha perto da janela e esperar seu sobrinho se juntar a ela. Dentro da cafeteria, Harriet exalou o ar que estava prendendo, certa de que estaria lotado, mas o zumbido das máquinas de café expresso e o aroma dos grãos torrados eram reconfortantes. Ela entrou na fila, olhando para o cardápio escrito no quadro negro. Seu sobrinho havia sugerido um mocha com caramelo salgado, algo que Harriet não estava acostumada, mas sentiu vontade de experimentar.
Ela decidiu que pediria, mesmo que fosse um pouco doce demais. Então, ela percebeu a mulher na fila à sua frente. Uma mulher alta e elegante, vestindo um blazer azul marinho impecável, calças pretas e sapatos de salto baixo. O cabelo da mulher estava penteado em um coque elegante, e ela segurava o celular em uma mão enquanto verificava algo em um bloco de notas na outra. Harriet observou como ela estava calma e confiante. Algo na compostura daquela mulher deixava Harriet inquieta. Instintivamente, ela transferiu o peso de um pé para o outro. No momento em que a mente de Harriet começou a divagar, imaginando por que a mulher estava tão concentrada no celular, uma voz gentil a tirou de seus pensamentos. "Com licença", disse a mulher, afastando-se para que Harriet pudesse passar, caso precisasse de mais espaço. Harriet piscou, murmurou um rápido "desculpe" e retomou sua posição, mas estava em alerta máximo, com uma batida de desconfiança ansiosa ressoando em seu peito. Jasmine Owens havia passado por uma semana intensa. Ela era uma agente de alto escalão da CIA, lotada na sede da agência em Langley, Virgínia. Mas nessa missão em particular, ela se encontrava em Atlanta. A missão era secreta, é claro, e a maioria de seus colegas nem sabia dos detalhes. Envolvia uma organização internacional de narcotráfico que se acreditava estar canalizando lucros ilegais por meio de empresas locais. A experiência de Jasmine em rastreamento financeiro a tornava a agente perfeita para o trabalho. Criada em um bairro de classe média em Chicago, Jasmine aprendeu desde cedo a se adaptar e prosperar. Seus pais, ambos educadores, incutiram nela um forte senso de justiça e a importância da humildade. Ela se destacou na escola e, depois de se formar com honras em ciências políticas pela Loyola University Chicago, pôde escolher entre várias faculdades de direito, mas Jasmine escolheu um caminho diferente, alinhado com seu desejo de servir ao seu país e combater ameaças maiores à sociedade. Ela ingressou na CIA em seus primeiros anos em Langley. Jasmine frequentemente sentia os desafios de ser uma mulher negra em um ambiente ainda dominado por homens, muitas vezes brancos, de redes estabelecidas. No entanto, a confiança e o foco claro de Jasmine lhe renderam o respeito de seus colegas. Seus superiores reconheceram seu talento único para a resolução analítica de problemas, sua coragem sob pressão e sua extraordinária capacidade de se integrar em diversos ambientes sociais. Ela subiu rapidamente na hierarquia, acabando por receber missões críticas. A sua operação atual em Atlanta exigia que ela se integrasse como consultora financeira. À primeira vista, Jasmine vestia-se na perfeição para o papel. Blazer azul marinho, calças bem passadas e uma bolsa a condizer, que pareciam profissionais sem chamar demasiado a atenção. Por baixo dessa fachada, ela transportava uma arma discreta, padrão da CIA para emergências. Também tinha um telemóvel equipado com software especializado para encriptação e comunicação com o seu superior imediato. Oficialmente, o empregador de Jasmine era a Hastings & Brooks Consulting, uma fachada plausível para seu trabalho de inteligência. Naquela sexta-feira de manhã, a agenda de Jasmine incluía um encontro com um contato em um Starbucks, movimentado na Peachtree Street. A cafeteria era um ponto de encontro perfeito, onde era fácil se misturar à multidão. Ela precisava finalizar os detalhes sobre quais empresas locais o cartel poderia estar usando para lavagem de dinheiro. Jasmine acordou cedo em seu hotel, revisando os detalhes da missão com sua diligência habitual. Ela nunca gostou de pressa, preferindo entrar em qualquer reunião com compostura e consciência do ambiente ao seu redor. Ao entrar no Starbucks, Jasmine avistou uma fila curta, o que ela achou que lhe daria tempo para pedir um café e enviar rapidamente uma mensagem para o contato. Ela pegou o celular rapidamente e verificou o aplicativo de mensagens criptografadas para ver se havia alguma atualização do parceiro. Em seguida, rabiscou algumas notas em um pequeno bloco de notas que usava para detalhes aparentemente mundanos, apenas para manter a aparência de uma consultora ocupada. Ocasionalmente, Jasmine olhava ao redor, um hábito que desenvolveu ao longo de anos de treinamento. Ela percebeu a mulher branca de meia-idade atrás dela quase imediatamente. A mulher parecia tensa. Jasmine catalogou mentalmente os detalhes: o corpo estruturado, o corte de cabelo bob, a blusa pastel impecável, a postura rígida. Jasmine não gostava de tirar conclusões precipitadas, mas algo na ansiedade mal contida da mulher a deixou cautelosa. Ela era apenas uma espectadora nervosa
ou poderia estar envolvida de alguma forma. Jasmine descartou a ideia de que Harriet fazia parte de sua missão. Provavelmente, a mulher mais velha estava simplesmente desconfortável no ambiente movimentado da cidade. Ainda assim, Jasmine tomou cuidado para não invadir o espaço pessoal de Harriet, quando percebeu que ela parecia apertada atrás dela. Jasmine educadamente deu um passo para o lado, para lhe dar mais espaço. Ela estava tentando projetar uma aura de neutralidade, nada que pudesse despertar suspeitas ou hostilidade. Ela manteve o celular inclinado para que ninguém pudesse ver o aplicativo especializado. Afinal, ninguém naquele Starbucks precisava saber o que Jasmine realmente estava fazendo ali. Mas a reação de Harriet foi estranha. Ela se desculpou, mas desviou o olhar como se Jasmine estivesse causando algum tipo de alarme. Jasmine forçou um sorriso educado, pensando que talvez ela estivesse apenas tendo um dia ruim. As pessoas na fila do café frequentemente mostravam sinais de impaciência ou ansiedade. Jasmine voltou sua atenção para a mensagem de seu contato, uma nota rápida confirmando que a reunião estava marcada para as 10h30, em um espaço de coworking a 3 quarteirões de distância. Ela teria tempo suficiente para tomar seu café, finalizar suas anotações e caminhar até o local para encontrar o informante. No entanto, Jasmine não conseguia se livrar da sensação de que o desconforto de Harriet era algo mais pessoal. Ela percebeu a linguagem corporal rígida da mulher mais velha, com os braços fechados, como se estivesse se preparando para um confronto. Ela acreditava que isso poderia acontecer a qualquer momento. Era o tipo de postura que Jasmine tinha visto em inúmeras missões de campo, geralmente em pessoas que não gostavam dela ou desconfiavam dela sem motivo. Jasmine silenciosamente lembrou a si mesma para manter a calma, não presumir o pior. Ela poderia estar ansiosa por algo completamente diferente. A fila avançava lentamente e Jasmine avançava junto com Harriet. Jasmine pediu um café Pike Place grande, preto e sem açúcar, e decidiu esperar por sua bebida nas proximidades. Harriet, depois de olhar desconfortavelmente para o cardápio, acabou pedindo o mocha com caramelo salgado que seu sobrinho havia recomendado. Jasmine deu um passo para o lado para deixar Harriet fazer seu pedido, tomando cuidado para manter uma distância educada para não deixar a mulher ainda mais nervosa. Mas Harriet ainda observava Jasmine pelo canto do olho, com uma sensação crescente de suspeita a cada momento que passava. Ela disse a si mesma que era o uso do celular por Jasmine que a deixava inquieta. Por que ela digitava tão furtivamente? Harriet se agarrou a qualquer razão que pudesse para justificar seu desconforto. Talvez ela esteja observando o lugar, pensou Harriet. Ou planejando algo. Ela parece muito confiante, muito segura. Na opinião de Harriet, Jasmine não parecia uma típica funcionária de escritório. O blazer era muito elegante, sua postura era muito militar, muito reta. O monólogo interno de Harriet era infundado, embora fosse. A suspeita de Harriet se transformou em paranoia. Ela sentiu uma onda de adrenalina e olhou ao redor em busca de contato visual com alguém, qualquer pessoa que pudesse compartilhar suas preocupações. Mas ninguém parecia notar Jasmine como uma ameaça. Depois de fazer o pedido, Harriet recuou para uma pequena mesa perto da janela. Ela pegou seu celular, um modelo antigo com um protetor de tela que já tinha visto dias melhores. Ela navegou pelas redes sociais, mas não conseguia se concentrar em nada. Seus olhos continuavam voltados para Jasmine, que agora estava perto do balcão de retirada, navegando calmamente pelo celular. O coração de Harriet batia forte. Ela estava convencida de que algo estava errado, e Harriet havia aprendido com as histórias de seu pai que, quando você vê algo suspeito, deve agir. Foi então que Harriet percebeu Jasmine trocando um rápido olhar com outro homem no Starbucks, um corretor de imóveis local que estava esperando por seu cappuccino. Sem que Harriet soubesse, era apenas um olhar casual e sem significado, mas na mente de Harriet tornou-se uma prova. Jasmine e esse homem estavam em conluio. E se eles estivessem planejando um roubo, um golpe ou algo pior? Quando o mocha com caramelo salgado de Harriet chegou, ela estava suando. Ela pegou a bebida, tomou um gole e mal sentiu o sabor doce e rico. Ela colocou o copo na mesa e remexeu na bolsa. Ela passou pela lista de contatos, hesitando antes de ligar para o 911. Ela sussurrou para si mesma: é melhor prevenir do que remediar. A voz do pai ecoou em sua memória, alimentando sua determinação. Ela digitou os 3 dígitos no outro lado da linha.
Uma operadora atendeu. 190. Qual é a sua emergência? A voz de Harriet tremeu levemente. Sim, gostaria de denunciar uma pessoa suspeita no Starbucks da Peachtree Street. Ela está agindo de forma muito estranha, sussurrando ao telefone e olhando em volta como se estivesse tramando algo. Acho que ela pode ser perigosa. A operadora pediu uma descrição, e Harriet deu a altura aproximada, a cor da pele e as roupas de Jasmine. Ela escolheu as palavras com cuidado, enfatizando a raça de Jasmine. É uma mulher afro-americana alta com cerca de 35 anos, vestindo um blazer azul marinho e calças pretas. Ela está olhando para as pessoas e digitando muito no celular. Parece ameaçadora. A paranoia de Harriet era tão forte que ela estava convencida da veracidade de sua declaração. Assim que terminou a ligação, Harriet sentiu as mãos suadas. Uma onda de adrenalina moralista percorreu seu corpo. Ela acreditava sinceramente que estava impedindo um crime em potencial, ajudando a comunidade a permanecer segura. Ela lançou outro olhar para Jasmine, que estava calmamente pegando seu café preto com o barista. Jasmine sorriu amigavelmente para o barista, que havia elogiado seus sapatos. Então, Jasmine começou a caminhar em direção à saída. Harriet se levantou rapidamente, quase derrubando seu próprio café. Ela não queria que Jasmine escapasse antes que as autoridades chegassem. Ela pegou sua bolsa às pressas, deixando o mocha pela metade na mesa. Sem sutileza, Harriet seguiu Jasmine até a porta, tentando agir com indiferença, mas falhando miseravelmente. Jasmine, sem perceber, já estava entrando na calçada movimentada. Com o coração batendo forte, Harriet se pressionou contra a parede externa, mantendo Jasmine à vista. Ela discou 911 novamente, sem fôlego. Ela está indo embora agora, sussurrou Harriet ao telefone. Ela está indo para o sul na Peachtree. Por favor, corra! O operador garantiu que os policiais estavam a caminho. O estômago de Harriet revirou com uma mistura de medo e excitação. Ela acreditava que estava cumprindo seu dever cívico. Ela acreditava que, de alguma forma distorcida, era uma heroína. Enquanto isso, Jasmine caminhava pela calçada, verificando a hora no celular. Sua reunião era em 20 minutos, a poucos passos dali. Ela estava ensaiando mentalmente o que diria ao informante. Como montaria o quebra-cabeça final dessa operação de lavagem de dinheiro? A agitação dos clientes do Starbucks e dos moradores da cidade atrás dela era a última coisa em sua mente. Então vieram as sirenes. Jasmine congelou por um momento ao perceber o som dos veículos da polícia se aproximando. A curiosidade a fez parar. Ela se virou a tempo de ver 2 carros de polícia pararem na calçada. Os policiais saíram rapidamente, examinando a multidão. Harriet, de seu ponto de observação na janela do Starbucks, acenou com os braços para chamar a atenção deles, apontando freneticamente para Jasmine. Jasmine franziu a testa, confusa. De repente, os policiais se aproximaram de Jasmine, com as mãos perto dos coldres. Senhora, por favor, afaste-se e mostre-nos suas mãos, exigiu um deles com voz tensa. Jasmine obedeceu imediatamente, com o coração batendo forte. Ela levantou as mãos, ainda segurando a xícara de café. Choque e indignação passaram por seu rosto. Ela falou calmamente. Policiais, o que está acontecendo? Os policiais trocaram um olhar. Eles não tinham escolha, a não ser responder à ameaça relatada, embora Jasmine não parecesse ameaçadora. Harriet correu até ela com a voz estridente. É ela estava agindo de forma suspeita. Eu tive que ligar para vocês, acho que ela pode ser perigosa. A confusão se transformou em compreensão para Jasmine. Ela percebeu a postura tensa de Harry e o medo em seus olhos. Jasmine respirou fundo e tentou falar racionalmente. Senhora, posso garantir que houve um mal-entendido, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Um dos policiais, seguindo o protocolo padrão, disse a Jasmine para colocar as mãos atrás das costas. Outro policial começou a revistá-la, estreitando os olhos quando sentiu algo em sua cintura, sua arma escondida. Temos uma arma, gritou o policial, tirando a arma de Jasmine do coldre. Jasmine imediatamente se identificou como agente federal, mas na confusão, os policiais não entenderam. Eles tinham informações incompletas e uma civil assustada apontando para Jasmine como uma ameaça. Em segundos, os braços de Jasmine foram imobilizados e os policiais a algemaram. Os transeuntes ficaram boquiabertos, tirando smartphones para capturar o frenesi repentino. Harriet ficou ao lado, com o rosto corado por uma estranha mistura de triunfo e medo.
Jasmine manteve a compostura tanto quanto possível. Sou agente da CIA, tentou esclarecer. Tenho credenciais no bolso do blazer. Mas os policiais estavam cheios de adrenalina. Um deles revirou o bolso de Jasmine, recuperando uma carteira com sua identificação oficial. Tudo parou. O policial estudou a identidade cuidadosamente, piscando com força. Ele lançou um olhar para o colega que misturava alarme e incerteza. Enquanto isso, Jasmine ficou ali tentando manter a voz calma. Meu nome é Jasmine Owens, da CIA. Estou em serviço oficial em Atlanta. Esta arma é legal e registrada. Ela olhou para Harriet com um olhar controlado. Esta mulher chamou a polícia sem motivo, pensou Jasmine. E agora está prestes a causar mais problemas do que imagina. O choque inicial entre os policiais era palpável. Eles trocaram olhares que oscilavam entre descrença e preocupação. O mais velho dos dois policiais, o sargento Boyd, falou primeiro. Vamos ver seu crachá mais de perto, senhora. Se você é realmente da CIA, sabe da gravidade disso. Ele tirou o cartão de identificação da CIA de Jasmine da carteira. As credenciais eram legítimas, com a foto de Jasmine, um número de série e elementos holográficos oficiais. Depois de verificá-la, o sargento Boyd empalideceu. Enquanto isso, Harriet ficou parada de boca aberta. Ela esperava que os policiais levassem Jasmine embora, não que parassem e a tratassem com uma cautela repentina. O coração de Harriet batia forte enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. CIA, essa mulher é da CIA. A mente de Harriet girou e um medo crescente subiu pela sua espinha. Tem certeza de que essa identidade é legítima? Perguntou o policial mais jovem, o policial Kim. Jasmine assentiu e, com uma calma que escondia sua raiva, repetiu. Sou Jasmine Owens, uma agente da CIA trabalhando em Atlanta, em uma missão secreta. Se vocês verificarem com a sede, ou mesmo a identidade no sistema, confirmarão tudo. Não gosto de ser abordada ou ter minha arma confiscada sem qualquer motivo aparente. A atitude do sargento Boyd mudou da agressividade de uma intervenção policial para um respeito comedido, tingido de constrangimento. Recebemos uma chamada a dizer que estava a agir de forma suspeita, disse ele calmamente. Tivemos de responder. Os olhos de Jasmine voltaram-se para Harriet, que agora agarrava a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O rosto de Harriet traía o choque, mas Jasmine também podia ver o reconhecimento crescente de que poderia ter cometido um grande erro. Jasmine voltou a encarar os policiais. Há algum motivo para me manter algemada agora que vocês sabem quem eu sou e o que estou carregando legalmente? Perguntou ela. Sua voz estava calma, mas a tensão em seu tom era inconfundível. O sargento Boyd acenou rapidamente para o policial Kim, que removeu as algemas. Jasmine esfregou os pulsos, grata por ter sido libertada, mas a dor da humilhação permanecia. Os pedestres na calçada ainda olhavam boquiabertos, alguns filmando, em uma era de vídeos virais. Jasmine sabia como um incidente como esse poderia se espalhar rapidamente pela internet. Ela também sabia como era perigoso para uma mulher negra, mesmo com credenciais da CIA, ser abordada dessa maneira, especialmente quando alguns policiais poderiam agir de forma precipitada. Harriet ainda estava abalada. Eu sinto muito, gaguejou ela, sua voz quase inaudível. O medo e a culpa se misturavam dentro dela, mas seu orgulho não permitia um pedido de desculpas completo. Ela tossiu e conseguiu dizer. Eu pensei... Quer dizer, eu vi você mexendo no seu celular e olhando em volta. Fiquei preocupada. Os olhos escuros de Jasmine fixaram-se em Harriet. Ela se forçou a manter a compostura profissional. Você presumiu que eu era uma criminosa porque estava olhando para o meu celular em uma cafeteria? Perguntou Jasmine em um tom comedido. Harriet apenas olhou para os sapatos, incapaz de formar uma resposta coerente. Jasmine se virou para o sargento Boyd. Vou precisar de uma cópia do boletim de ocorrência. Também quero o nome da pessoa que fez a denúncia. Teremos que registrar um boletim de ocorrência, disse o sargento Boyd. E precisaremos do seu depoimento, senhorita Owens. Quanto à pessoa que ligou, é um registro público. O nome dela é Harriet Mansfield. Jasmine guardou o nome na memória. Ela entendia muito bem o tipo de pessoa que Harriet era. Paranoica, preconceituosa e rápida em usar a lei contra pessoas inocentes de cor. Jasmine já havia se deparado com isso inúmeras vezes na vida, embora nunca de forma tão dramática e pública. Mesmo em seu trabalho, Jasmine raramente enfrentava preconceito tão flagrante nas ruas.
Missões secretas muitas vezes a protegiam do racismo aleatório. Seus colegas respeitavam suas habilidades, e os criminosos a evitavam porque não suspeitavam que ela fosse uma agente. Mas a ligação de Harriet foi uma história diferente. Preconceito descarado que poderia ter terminado em desastre se os policiais fossem menos profissionais ou Jasmine menos equilibrada. Voltando seu foco para a missão, Jasmine verificou o relógio novamente. Ela já estava atrasada para a reunião com seu informante. "Preciso da minha arma de volta", disse Jasmine, olhando para o policial mais jovem que a havia confiscado. Ele hesitou, mas então a entregou, segurando-a pelo cabo. Depois de verificar a identidade de Jasmine novamente, ela a colocou de volta no coldre, escondido, e alisou o blazer, com o coração ainda batendo forte. Uma multidão se reuniu, formando um círculo de curiosos. Alguns reconheceram que a mulher era uma agente da CIA, e um murmúrio silencioso tomou conta do grupo. Outros sussurravam comentários acalorados sobre os perigos do perfil racial. As bochechas de Harriet brilhavam como se ela tivesse acabado de sair de uma fornalha. Ela queria desaparecer, sumir entre a multidão de turistas desavisados. Mas o desejo de Harriet de dobrar a aposta lutava com sua compreensão crescente da magnitude do seu erro. Mesmo depois de devolver as credenciais de Jasmine, o sargento Boyd precisou fazer mais algumas perguntas a ela. "Senhorita Owens", disse ele gentilmente, "peço desculpas pelo inconveniente, mas você sabe como são essas chamadas. Temos o dever de investigar. Você pode confirmar seus planos imediatos para que saibamos que foi apenas um alarme falso?" "Tenho uma reunião em um espaço de coworking no quarteirão", disse Jasmine, dando-lhe o nome de Peachtree, um centro de coworking muito conhecido no centro de Atlanta. "Se precisar de mais detalhes, meu supervisor em Langley pode fornecê-los. Eu lhe darei o nome e o contato dele, se necessário." O sargento Boyd anotou algumas coisas, satisfeito por não haver nenhuma ameaça real. "Vou arquivar isso como atividade suspeita e infundada", disse ele com severidade. "Mais uma vez, desculpe pelo incômodo." Jasmine acenou com a cabeça, indiferente. Ela voltou sua atenção para Harriet, encontrando o olhar da mulher mais velha. Os olhos de Harriet estavam cheios de emoções conflitantes: medo, vergonha, teimosia. "Estou atrasada para minha reunião", disse Jasmine para Harriet, com palavras curtas, "mas provavelmente nos veremos novamente." Sem esperar pela resposta de Harriet, Jasmine se misturou ao fluxo de pedestres e se afastou rapidamente, com a compostura intacta, mas a mente girando. Ela teria que explicar seu atraso ao seu contato na CIA, enfatizando cuidadosamente que isso não comprometeria sua missão. E Jasmine sabia que não deixaria essa injustiça passar. Havia uma dimensão moral e legal no que Harriet havia feito. Para Jasmine, isso era mais do que apenas um inconveniente. Era uma demonstração clara dos perigos do preconceito, e Harriet precisava ser responsabilizada por registrar um boletim de ocorrência falso. Enquanto Jasmine desaparecia na multidão, Harriet permaneceu parada na calçada, alheia às escadas e aos estranhos. Seu coração batia forte no peito, latejando de arrependimento e um pânico crescente sobre o que poderia acontecer se elas se encontrassem novamente. Ela olhou para os policiais que agora estavam encerrando a conversa. Respirou trêmula e se aproximou do sargento Boyd. "Isso vai ficar registrado?" perguntou com voz trêmula. Ele lançou-lhe um olhar que era mais de pena do que de irritação. "Temos de registrar tudo", disse a sua declaração. "A verificação de identidade, o motivo da chamada. A senhora Owens pode decidir tomar medidas legais se achar que você apresentou uma queixa falsa. Não sou eu que decido isso. Se tiver alguma dúvida, pode falar com um advogado." A palavra advogado caiu sobre Harriet como um golpe de martelo. Sentiu-se fraca. Ela não tinha dinheiro para uma batalha judicial cara. Ela vivia da pensão do falecido marido e de sua modesta herança. Quando a multidão começou a se dispersar, Harriet se encostou na janela do Starbucks. Seu mousse de caramelo salgado ainda estava intocado sobre a mesa. A reunião de Jasmine com seu informante na industriosa Peachtree correu bem. O contato, um contador de fala mansa que havia descoberto transações suspeitas nos livros da empresa, entregou registros digitais. Jasmine confirmou que eles apontavam para uma entidade apoiada por um cartel. Ela passou as horas seguintes trabalhando em um cubículo privado, enviando arquivos criptografados para Langley e resumindo as evidências para seus superiores.
Durante todo esse tempo, sua mente continuava vagando para o incidente chocante do lado de fora do Starbucks. A raiva fervilhava sob sua fachada profissional. Ela queria se concentrar, mas cada vez que fechava os olhos, sentia novamente o aperto das algemas em seus pulsos. Enquanto isso, a noite de Harriet foi um estudo de culpa e pânico. Ela correu para casa em Buckhead, quase batendo em uma lixeira no caminho. Mal conseguia se concentrar nos semáforos, com os pensamentos girando em sua cabeça. Ela ficava revivendo o momento em que Jasmine revelou que era da CIA. Harriet se sentia mal, imaginando cenários em que era processada até a falência, ou, pior ainda, de alguma forma considerada culpada de um crime. Chegou à sua impecável casa vitoriana, mas ela não mais lhe parecia reconfortante. Tudo parecia sufocá-la. Mal percebeu Tucker latindo para ela da porta, deixando cair a bolsa sobre a mesa da cozinha. Harriet afundou em uma cadeira, esfregando as têmporas. Pegou o telefone e discou o único número que achava que poderia lhe oferecer alguma orientação. Sua amiga de longa data, Margaret, uma paralegal aposentada. O telefone tocou várias vezes antes de Margaret atender com voz sonolenta. Harriet havia esquecido que já passava das 21. Margaret, eu fiz uma besteira, disse Harriet com a voz trêmula. Ela contou todo o episódio humilhante, sem omitir nenhum detalhe desagradável. Margaret ouvia ocasionalmente, fazendo sons de simpatia. Quando Harriet terminou, seguiu-se um longo silêncio. Finalmente, Margaret falou com cuidado. Harriet, isso é sério. Você fez uma denúncia falsa. Se não tinha provas concretas para suspeitar que aquela mulher havia cometido um crime? Ela estava agindo de forma suspeita, insistiu Harriet, com lágrimas nos olhos e a fachada se desmoronando. Quero dizer, ela tinha uma arma. Ela tinha uma arma registrada legalmente, corrigiu Margaret. Olha, você pode ser acusada de fazer uma denúncia falsa à polícia ou ser processada por discriminação ou difamação. Já houve casos em que as pessoas ganharam processos como esse. Harriet sentiu o estômago revirar. Ela imaginou um tribunal com Jasmine de um lado, cercada por advogados poderosos da CIA, e Harriet do outro, sem nenhuma defesa real. O que eu faço? Sussurrou Harriet. Não posso ir para a cadeia. Margaret tentou oferecer conselhos práticos, sugerindo que Harriet pedisse desculpas, escrevesse uma carta para Jasmine ou até mesmo procurasse um advogado imediatamente. Harriet se sentiu oprimida, mas decidida a fazer algo. Ela odiava a ideia de se humilhar, mas esse medo ofuscava seu orgulho. Ela prometeu a Margaret que pensaria nos próximos passos. Pela primeira vez em anos, Harriet passou a noite em claro, relembrando as palavras de seu pai sobre vigilância e percebendo o quanto havia se tornado equivocada. 4 dias se passaram. Jasmine e o Conselho Jurídico da CIA foram rápidos em sua investigação. O Ministério Público local também foi acionado porque Jasmine decidiu registrar uma queixa por falso relatório policial. Havia um aumento nos incidentes de discriminação racial em todo o país, e o caso de Jasmine tinha o peso adicional de ela ser uma agente federal em serviço oficial. O que Harriet não sabia era o quão influente Jasmine podia ser quando decidia usar suas conexões. O pai de Jasmine, Daniel Owens, já havia trabalhado com o Departamento de Justiça na aplicação dos direitos civis. Embora já estivesse aposentado, ele ainda tinha amigos em altos cargos, incluindo advogados especializados em casos exatamente como o de Jasmine. Quando Jasmine ligou para ele naquele fim de semana para explicar o que havia acontecido, Daniel ficou furioso e insistiu em colocá-la em contato com seus antigos colegas. Jasmine apreciava o instinto protetor do pai, mas também queria garantir que quaisquer medidas legais tomadas fossem justas e focadas na responsabilização, e não na vingança. Jasmine compartilhou essa informação discretamente com o promotor local, que achou o caso preocupante, mas não totalmente condenatório. O gabinete do promotor planejava chamar Harriet para interrogatório. Também deixaram claro que Jasmine tinha todo o direito de entrar com uma ação civil pela angústia e pelo risco que Harriet havia causado. Jasmine ainda não havia decidido se seguiria esse caminho. Em seus momentos mais compassivos, Jasmine sentia que Harriet poderia estar mais equivocada do que maliciosa, mas também entendia que atos repetidos de preconceito equivocado tinham consequências reais, especialmente para as comunidades negras, que eram as mais afetadas por esse tipo de discriminação. Enquanto isso, Jasmine continuava sua operação principal na CIA.
Ela reuniu provas suficientes para implicar uma empresa de fachada local no lavagem de dinheiro do cartel. Uma operação federal estava sendo preparada para acontecer nas próximas semanas. Se Harriet soubesse o quão perto ela esteve de revelar uma operação ultra-secreta ao interferir com Jasmine na calçada do Starbucks. Talvez ela perceba que seus preconceitos têm consequências reais, pensou Jasmine. Foi no 5º dia após o incidente no Starbucks que Jasmine recebeu um telefonema que nunca esperava. A voz de Harriet Mansfield tremia na linha. "Senhorita Owens", disse Harriet com cautela. "Consegui seu número no boletim de ocorrência. Eu gostaria de falar com você. Há alguma chance de nos encontrarmos, por favor?" A reação de Jasmine foi uma mistura de surpresa e ceticismo. Ela ficou tentada a rejeitar Harriet imediatamente e dizer para ela lidar com o sistema legal. Mas a curiosidade a atraiu, juntamente com um senso de justiça arraigado que incluía ouvir as pessoas. "Por quê?", perguntou Jasmine simplesmente. Harriet gaguejou. "Eu só me sinto péssima. Quero pedir desculpas, me explicar. Sei que isso pode não significar muito agora, mas quero consertar as coisas." Jasmine ficou em silêncio por um longo momento, avaliando a autenticidade da voz de Harriet. Ela não ouviu tanto arrependimento quanto desespero, mas cedeu. "Encontre-me no mesmo Starbucks amanhã de manhã às 9 horas, disse Jasmine. "Vou lhe dar 10 minutos do meu tempo." Harriet exalou trêmula. "Obrigada", conseguiu dizer antes que a ligação terminasse. Na noite anterior ao encontro, Harriet mal conseguiu dormir. Ela ficou olhando para o teto, com os acontecimentos da semana anterior girando em sua mente. Ela havia sido oficialmente intimada a comparecer ao escritório do promotor público local em 2 dias para falar sobre sua ligação para o 911. Margaret providenciou para que Harriet consultasse um advogado de defesa, que rapidamente apontou que Harriet não tinha nenhuma prova para justificar a ligação, além de seu próprio palpite. Harriet enfrentava a possibilidade de ser acusada de contravenção por prestar falsa comunicação, talvez até mesmo de um processo civil. O advogado aconselhou Harriet a demonstrar remorso e boa-fé, entrando em contato com Jasmine. Assim, Harriet se viu tremendo no mesmo Starbucks na manhã seguinte, forçando-se a comprar um café preto grande que não tinha intenção de beber. Ela encontrou uma mesa perto do fundo, longe da agitação. As paredes de tijolos expostos do prédio pareciam mais frias do que antes, e o aroma do café pouco ajudava a acalmar seus nervos. Ela estava suando, apesar do clima ameno de outono. Ela se lembrou de como, apenas uma semana atrás, estava saboreando um mocha com caramelo salgado e se sentindo tão confiante em sua decisão de chamar as autoridades. Exatamente às 9 horas, Jasmine entrou vestindo uma blusa verde escura e calças pretas. Ela parecia tão profissional como sempre, com a postura ereta e os olhos examinando a sala. O estômago de Harriet deu uma reviravolta. "Ela se comporta como alguém com poder", pensou Harriet. Ela sentiu o abismo entre elas. Harriet, a civil, e Jasmine, a agente da CIA. Harriet ficou parada, sem jeito, levantando a mão hesitante em sinal de cumprimento. Jasmine se aproximou com graça controlada. Ela não disse nada, apenas sentou-se à frente de Harriet, encontrando seu olhar com uma calma que dizia muito. Harriet foi a primeira a quebrar o silêncio. "Obrigada por vir. Sei que você é ocupada e importante." Jasmine deu de ombros levemente. "Você ligou. O que queria dizer?" Harriet engoliu em seco. "Eu... sinto muito. Percebi que agi de forma irracional. Eu vi você e presumi..." Sua voz foi sumindo. Harriet sentiu o peso do olhar silencioso de Jasmine. Ela tentou novamente. "Estou nervosa há anos. Meu pai me ensinou que eu deveria tomar cuidado com criminosos, especialmente em partes da cidade que não conheço. Deixei esse medo se transformar em algo odioso. Eu realmente achava que estava fazendo a coisa certa, mas agora vejo que era preconceito." Jasmine ouviu com uma expressão neutra. "E você acha que isso torna tudo certo?" perguntou ela suavemente. Harriet balançou a cabeça com lágrimas prestes a cair. Não, eu não acho que está tudo bem. É por isso que estou aqui. Eu sei que você tem todo o direito de me processar, e não a culpo. Eu só quero que você saiba o quanto sinto muito, e espero que haja algo que eu possa fazer para consertar isso ou, pelo menos, melhorar as coisas." Um breve silêncio tomou conta da mesa. Jasmine observou Harriet, notando o tremor genuíno em suas mãos e o brilho das lágrimas em seus olhos. Jasmine havia aprendido em seu trabalho a ler as pessoas.
O medo de Harriet era real e seu arrependimento parecia genuíno. Mas Jasmine também sabia que Harriet estava motivada pela ameaça iminente de consequências legais. Finalmente, Jasmine falou: Harriet, não estou aqui para humilhá-la, mas o que você fez foi mais do que apenas medo. Você me julgou. Você decidiu que uma mulher negra em uma cafeteria, olhando para o celular, não devia estar fazendo nada de bom. Você transformou essa suposição em uma arma, ligou para o 911, e isso poderia ter acabado muito mal. Tenho anos de treinamento, mas imagine se você tivesse feito isso com outra pessoa. Alguém que pudesse reagir de maneira diferente ou que não tivesse a vantagem de ter credenciais oficiais. Harriet abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que estou aprendendo. Agora eu vejo. Ela soltou um suspiro trêmulo. Estou com tanta vergonha. Jasmine inclinou-se ligeiramente para a frente. Você já pensou por que tem tanto medo ou tentou desafiar esse medo? Você mora em uma cidade onde a maioria da população é negra, Harriet. Se você não consegue lidar com isso, talvez precise fazer uma reflexão séria sobre si mesma. Harriet assentiu, esfregando os olhos. Ela sentiu uma onda de vergonha ao lembrar como os preconceitos de seu pai se tornaram os seus. Você está certa, murmurou ela, com a voz embargada pela emoção. Eu nunca enfrentei isso. Sempre acreditei no que meu pai dizia. Eu achava que estava me protegendo. Agora vejo como isso é destrutivo. Elas ficaram sentadas em silêncio por um momento. Jasmine podia ver os ombros de Harriet tremendo. Apesar da amargura da situação, Jasmine sentiu uma breve sensação de pena. Ela sabia que o racismo podia ser ensinado e desaprendido, mas somente se a pessoa estivesse disposta a reconhecer isso. O pai quer te interrogar. Meus advogados também estão estudando a possibilidade de uma ação civil, disse Jasmine com voz firme. Harriet assentiu, enxugando as lágrimas com um lenço. Sim, eu sei. Vou me encontrar com eles. Direi tudo o que tiver que dizer. Jasmine respirou fundo. Quero mais do que palavras. Quero que você se comprometa com algum tipo de esforço tangível. Talvez seja voluntária em uma organização de direitos civis ou faça um treinamento sobre preconceito racial. Você precisa se esforçar de verdade, Harriet. Não apenas por mim, mas por qualquer pessoa que você possa prejudicar no futuro. Harriet assentiu vigorosamente. Sim, eu posso fazer isso. Eu farei isso, disse ela, desesperada por qualquer caminho para a redenção. Ela contou algumas ideias que Margaret lhe dera sobre participar de programas comunitários. Harriet estava longe de saber como começar, mas queria que Jasmine visse sua disposição. Embora Jasmine permanecesse cautelosa, ela acenou levemente com a cabeça. Tudo bem, disse ela, levantando-se. Se você seguir em frente, talvez possamos ter uma conversa mais significativa algum dia. Por enquanto, sugiro que você se concentre em fazer a coisa certa com o pai. Se eles decidirem processar, é problema deles. Não vou atrapalhar. Harriet sentiu alívio e um medo iminente. As palavras de Jasmine indicavam que ela não queria a destruição total de Harriet, mas estava claro que Harriet ainda estava em sérios apuros legais. Antes que Jasmine se virasse para sair, Harriet deixou escapar. Você pode me perdoar? Jasmine parou, mantendo o olhar firme. O perdão não é automático. É conquistado, disse ela simplesmente, saindo do Starbucks e deixando Harriet olhando para ela. 2 semanas depois, Harriet estava no tribunal do condado de Fulton, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ecoava no chão de mármore. Ela vestia sua melhor saia lápis preta e uma blusa conservadora. Seu advogado, um homem de meia-idade estoico chamado Richard Hale, estava ao seu lado. A promotoria havia agido rapidamente, marcando uma audiência preliminar para determinar se Harriet deveria ser acusada criminalmente por prestar queixa falsa à polícia. Se o juiz considerasse que havia causa provável, Harriet enfrentaria uma acusação formal. O corredor fervilhava de atividade. Os advogados de defesa de Harriet folheavam as anotações do caso, com expressões sombrias, enquanto os réus se encolhiam nos bancos e os familiares aguardavam ansiosos. Harriet se sentia como se estivesse em um sonho em câmera lenta. Não era um sonho, era um pesadelo. O ar estava abafado, a luz fluorescente era forte. Ela estava acostumada ao ambiente suave dos clubes de campo, não à realidade crua de um tribunal. Exatamente às 9h, foram chamados para uma pequena sala de audiências. A juíza, uma mulher afro-americana chamada Monique Daniels,
Estava sentada em uma mesa elevada, com uma postura que exalava autoridade. O estômago de Harriet revirou. Ela avistou Jasmine em uma mesa com um promotor assistente. Jasmine usava um terno escuro elegante e seus olhos não se desviaram de Harriet. Harriet engoliu em seco, sentindo um nó de culpa se formar em sua garganta. O caso foi apresentado. O promotor assistente resumiu a ligação de Harriet para o 911 e a subsequente detenção de Jasmine. O status de Jasmine na CIA foi mencionado, mas não os detalhes de sua missão. O advogado deixou claro que Jasmine estava no lugar certo, na hora certa, legalmente armada e não tinha feito nada para justificar a suspeita de Harriet. Quando chegou a vez de Harriet, seu advogado falou primeiro. A senhorita Mansfield lamenta profundamente suas ações. Ela agiu com base em uma crença honesta, embora equivocada, de comportamento suspeito. Pretendemos mostrar que não houve intenção deliberada de fazer uma denúncia falsa. A juíza não pareceu impressionada. Senhorita Mansfield, em suas próprias palavras, explique por que ligou para o 911 para denunciar a senhorita Owens. A voz de Harriet tremia. Ela recitou uma declaração preparada. Meritíssima, eu estava com medo. Vi a senhorita Owens agindo de uma maneira que considerei suspeita e entrei em pânico. Desde então, percebi que meus preconceitos me levaram a fazer aquela ligação sem provas concretas. Sinto muito, do fundo do coração, por qualquer dano ou angústia que causei. A juíza Daniels ficou em silêncio por um momento. Depois, olhou para Jasmine. Senhorita Owens, deseja se dirigir ao tribunal neste momento? Jasmine Rose ergueu o olhar, passando-o por Harriet. Sim, meritíssima. Gostaria de enfatizar que as ações da senhorita Mansfield tiveram consequências reais. Fui detida, humilhada, e a situação poderia ter piorado. Como mulher negra, estou dolorosamente ciente de que chamadas infundadas como essa colocam vidas em risco. Também quero observar que eu estava a serviço do governo e que a chamada da senhorita Mansfield impediu que eu realizasse meu trabalho. No entanto, reconheço que a senhorita Mansfield tomou algumas medidas para se desculpar e reconhecer seu preconceito. Jasmine fez uma pausa, mantendo sua postura majestosa. Acredito que há provas suficientes para mostrar que sua chamada foi feita com negligência imprudente pela verdade. Harriet sentiu as palavras de Jasmine como facadas. Ela queria encolher-se e desaparecer. O juiz ouviu atentamente e perguntou ao promotor se o Estado pretendia prosseguir com as acusações. O promotor respondeu: Sim, meritíssimo. Temos depoimentos de clientes do Starbucks e de policiais que estavam no local, confirmando que a senhorita Mansfield não tinha nenhuma base factual para suspeitar da senhorita Owens. No interesse da segurança pública e da dissuasão, acreditamos que é importante responsabilizar a senhorita Mansfield. O juiz Daniels examinou a sala. Harriet percebeu um lampejo de simpatia e severidade nos olhos escuros do juiz. Senhorita Mansfield, começou o juiz Daniels. Discriminação racial e uso indevido dos serviços de emergência são questões que levo muito a sério. No entanto, também vejo um certo remorso. Prosseguiremos com o julgamento, a menos que seja alcançado um acordo. Estou marcando a data do julgamento para daqui a 6 semanas. Um silêncio tomou conta do tribunal. A boca de Harriet ficou seca. Um julgamento era algo real, não um constrangimento passageiro. Ela se virou para seu advogado em pânico, que colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro, mas não disse nada. O juiz Daniels concluiu: Encorajo as partes a discutirem possíveis soluções. A audiência está encerrada. Enquanto Jasmine e Ada se preparavam para sair, Harriet sentiu uma necessidade irresistível de falar. Ela olhou para Jasmine, implorando silenciosamente, mas Jasmine desviou o olhar. Harriet ficou com uma sensação de pavor, o eco do martelo ainda ecoando em seus ouvidos. O tempo passou rapidamente nas semanas que antecederam o julgamento. O advogado de Harriet entrou em negociações com o Ministério Público para tentar chegar a um acordo. Harriet viu-se a viver um pesadelo, pesquisando constantemente termos como delito criminal, processos judiciais por discriminação racial e penalidades por falsas denúncias à polícia. Ela sabia que poderia enfrentar multas, liberdade condicional ou até mesmo prisão. A preocupação pesava sobre ela como uma bigorna. Enquanto isso, Jasmine lidava com as exigências da sua missão na CIA e com o processo judicial pendente.
A operação secreta contra a empresa de fachada do cartel estava bem encaminhada. Jasmine tinha identificado os principais envolvidos e estava a coordenar com as autoridades locais para garantir uma operação sem falhas. Ela deveria estar focada exclusivamente nisso, mas o caso de Harriet Mansfield, ironicamente, invadiu o espaço mental de Jasmine. Jasmine se tornou uma figura relutante no noticiário local, conhecida como a agente da CIA, vítima de discriminação racial no Starbucks. Jornalistas solicitaram entrevistas, mas Jasmine recusou, alegando sua posição. No entanto, seu nome estava por aí, assim como o de Harriet, uma atenção indesejada para ambas. Finalmente, chegou o dia do julgamento. Uma multidão de câmeras de notícias se aglomerava do lado de fora do tribunal, embora o juiz tivesse proibido filmagens no interior. Harriet entrou vestindo um vestido azul marinho modesto, com os cabelos presos para trás. Jasmine entrou com uma dignidade silenciosa, ladeada apurada e, surpreendentemente, por um representante do Departamento de Justiça que tinha interesse nas implicações do caso para os direitos civis. A tensão era palpável no ar. A seleção do júri foi rápida. A maioria dos jurados em potencial reconheceu que se tratava de um caso de preconceito racial. Alguns estavam ansiosos para servir, outros não. O júri final incluiu uma mistura diversificada de homens e mulheres de diferentes idades e raças. O advogado de defesa de Harriet, Richard Hale, fez o possível para eliminar aqueles que ele temia que julgassem Harriet com demasiada severidade desde o início. Assim que o julgamento começou, o promotor apresentou os fatos. A chamada de Harriet para o 911 foi baseada em preconceito, não em evidências. O depoimento do policial confirmou que Jasmine estava calma, agindo dentro da lei e tinha a documentação adequada para portar a arma. Os clientes do Starbucks relataram que Jasmine não estava agindo de forma suspeita. Os baristas testemunharam que Jasmine foi educada e trocou palavras casuais com os funcionários. Tudo isso pintou um quadro claro de que os medos de Harriet eram construídos por ela mesma. Richard Hale tentou uma defesa em duas frentes. Harriet estava genuinamente enganada e agiu por preocupação com a segurança pública, além de ter demonstrado remorso e disposição para aceitar a responsabilidade. Quando Harriet subiu ao banco das testemunhas, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela falou sobre sua educação, a influência de seu pai e como esses preconceitos haviam envenenado seu julgamento. O tribunal ficou em silêncio enquanto ela descrevia como se sentiu ao ver Jasmine algemada e descobrir que ela era uma agente da CIA. Harriet engasgou ao admitir que merecia enfrentar as consequências. Finalmente, Jasmine testemunhou. Ela relatou os acontecimentos do dia com clareza e compostura. Ela enfatizou o impacto psicológico de ser detida publicamente e o risco que tais encontros representam para os negros, ainda mais para aqueles que não têm o privilégio de possuir credenciais oficiais. Jasmine evitou dramatizar, mas sua sinceridade ressoou. Era possível sentir a tensão no júri, enquanto Jasmine descrevia como a ligação infundada de Harriet ameaçou sua segurança e comprometeu sua missão da CIA em Atlanta. Então veio a grande reviravolta. O representante do Departamento de Justiça pediu para apresentar novas provas. O histórico de chamadas de Harriet para o 911. Embora Harriet tivesse feito várias chamadas ao longo dos anos, havia meia dúzia de chamadas especificamente relatando indivíduos negros em seu bairro por atividades tão triviais como esperar em um ponto de ônibus ou falar ao telefone na rua. O padrão era claro. Harriet nunca havia ligado para o 911 sobre uma pessoa branca, mesmo quando alguns de seus vizinhos davam festas barulhentas ou tinham comportamento suspeito em horários estranhos. Isso reforçou o argumento de que o preconceito de Harriet não era um lapso isolado, mas um padrão. Suspiros percorreram o tribunal. Harriet afundou na cadeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para Margaret na galeria, que tinha uma expressão triste. A equipe de defesa de Harriet argumentou que essas ligações antigas eram irrelevantes para o incidente no Starbucks, mas o promotor insistiu que elas ilustravam a predisposição de Harriet de ver pessoas negras como ameaças. O juiz Daniels admitiu a prova, considerando-a indicativa da mentalidade de Harriet. Com essa prova condenatória, o advogado de Harriet percebeu que a melhor chance de mitigar a pena era garantir um acordo judicial. Durante um intervalo, sussurros urgentes voaram entre o promotor, a equipe de Harriet e Jasmine.
As negociações foram tensas. No final, Harriet concordou em se declarar culpada da acusação de contravenção por apresentar uma denúncia falsa, pagar uma multa pesada e concluir um programa de treinamento anti-preconceito exigido pelo tribunal. Além disso, ela ficaria em liberdade condicional por 1 ano. Se tivesse ido a julgamento, ela correria o risco de um destino pior. A admissão formal de culpa de Harriet em audiência pública foi emocionante. Ela tremia ao dizer: "Eu me declaro culpada, meritíssimo, e aceito total responsabilidade por minhas ações." O juiz Daniels elogiou Jasmine por seu profissionalismo e Harriet por reconhecer a gravidade de seu erro. O juiz então sentenciou Harriet de acordo com o acordo judicial. Uma multa de $5.000, 1 ano de liberdade condicional e participação obrigatória em um programa de remediação de preconceito racial. Ao sair do tribunal, Harriet viu Jasmine no corredor. Harriet conseguiu acenar com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Jasmine a reconheceu com um olhar distante, não exatamente perdoando, mas aparentemente em paz com o resultado. Após o julgamento, a vida de Harriet mudou drasticamente. Ela nunca imaginou que estaria em liberdade condicional na terceira idade, mas todas as semanas tinha que se apresentar ao seu agente de liberdade condicional, um jovem negro que a tratava com educação, mas com firmeza. Ela também se inscreveu em um programa de remediação de preconceito racial. As sessões forçaram Harriet a confrontar seus preconceitos profundamente enraizados, questionar os ensinamentos de seu pai e aprender sobre o racismo sistêmico e o preconceito implícito. Sentada naquelas aulas, Harriet se sentia exposta, desconfortável e, ainda assim, estranhamente iluminada. Ela começou a reconhecer como seu medo não examinado havia distorcido sua visão de mundo. Era humilhante se ver como aquela pessoa, mas Harriet também sentiu um vislumbre de esperança de que poderia mudar. Financeiramente, a multa de $5.000 mais as despesas legais pesaram no orçamento de Harriet. Ela teve que vender algumas joias preciosas, incluindo um broche que sua avó havia lhe dado. Foi doloroso, mas Harriet sentiu que era justiça cósmica pelo mal que havia causado. Seu círculo de amigos no country club se distanciou, temendo publicidade negativa. Harriet se viu mais sozinha do que nunca, mas nessa solidão, ela descobriu uma possibilidade de crescimento que nunca havia considerado. Enquanto isso, a operação secreta de Jasmine contra a empresa de fachada do cartel foi concluída com sucesso. Graças às provas que ela reuniu, os agentes federais prenderam vários líderes da quadrilha e apreenderam milhões em dinheiro lavado. Jasmine foi aclamada como heroína nos círculos da CIA, embora mantivesse um perfil discreto em público. Ela estava programada para receber uma condecoração em Langley, que aceitou com a mesma dignidade discreta com que realizava todas as suas missões. Em seu último dia em Atlanta, Jasmine visitou o Parque Histórico Nacional Martin Luther King Jr. Em frente ao local de nascimento do Dr. King, Jasmine refletiu sobre o quanto a sociedade havia avançado e o quanto ainda precisava avançar. Ela encontrou uma determinação sóbria, mas firme, ao lembrar as palavras do Dr. King. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. A ligação de Harriet no Starbucks foi uma injustiça pessoal, mas Jasmine viu isso como parte de um quadro maior de preconceito racial que precisava de esforços contínuos para ser desmantelado. Ela continuaria lutando essa luta, tanto como agente quanto como mulher negra vivendo nos Estados Unidos. Antes de ir para o aeroporto, Jasmine fez um gesto final que a surpreendeu. Ela parou na casa de Harriet. Harriet abriu a porta assustada e lá estava Jasmine, vestida com roupas casuais e uma mala com rodinhas ao seu lado. Tucker, o dachshund de Harriet, latia aos seus pés. "Estou saindo da cidade", disse Jasmine, "mas queria passar aqui para ver como você está." Harriet, com os olhos cheios de lágrimas, convidou-a para entrar. A casa parecia estranhamente vazia, sem a formalidade habitual de Harriet. Elas se sentaram à mesa da cozinha e Harriet ofereceu um copo de chá doce a Jasmine. Harriet começou a se desculpar novamente, mas Jasmine gentilmente acenou para que ela parasse. "Espero que você continue com o programa contra o preconceito", disse Jasmine baixinho. "Não estou aqui para remexer no passado, só queria ter certeza de que você vai ficar bem." Harriet juntou as mãos, com a voz trêmula de gratidão e vergonha. "Eu vou ficar", disse ela. "Estou aprendendo. É doloroso, mas necessário, e eu devo isso a você."
Elas trocaram um silêncio hesitante, quase pacífico por um momento. O abismo que as separava parecia menor. Jasmine tomou um gole do chá doce e se levantou. "Cuide-se, Harriet." Ela deu um tapinha na cabeça de Tucker e saiu, deixando a porta fechar suavemente atrás de si. Harriet ficou sentada sozinha na cozinha, com o chá doce intocado e lágrimas escorrendo pelo rosto. Doía encarar a realidade de que ela se tornara um instrumento de ódio, mas a gentileza de Jasmine, ao se despedir, despertou uma leve sensação de redenção. Harriet sentiu uma renovada determinação de continuar suas aulas e se abrir para as comunidades que antes temia. O preço de suas ações fora alto, mas Harriet agora entendia que a verdadeira mudança não vem sem um custo real. Jasmine desceu a calçada e entrou em um carro compartilhado que a levaria ao aeroporto Hartsfield-Jackson. Quando o carro se afastou, ela exalou, sentindo um certo encerramento. A vida seguiria em frente, mas nenhuma das duas mulheres esqueceria a reviravolta do destino que as uniu. Harriet levaria para sempre a lição de que o preconceito tem consequências terríveis, e Jasmine, seguindo em frente em seu caminho de serviço, permaneceria vigilante não apenas às ameaças estrangeiras, mas também às injustiças cotidianas que podem surgir em uma simples fila de café em qualquer manhã comum. Às vezes, a justiça segue um caminho sinuoso para encontrar seu alvo, mas quando o encontra, o impacto é inesquecível. Harriet Mansfield aprendeu da maneira mais difícil que um telefonema cheio de medo e preconceito poderia destruir seu mundo em um piscar de olhos. Enquanto isso, Jasmine Owens demonstrou um nível de força e graça que desafiou as próprias suposições que desencadearam esse encontro caótico. No final, o veredito do tribunal trouxe mais do que apenas consequências legais. Abriu as portas para Harriet confrontar seus próprios preconceitos e começar a lenta escalada rumo à mudança. Para Jasmine, a aprovação serviu como um lembrete comovente de que a vigilância contra o preconceito faz parte da missão mais ampla que ela sempre defendeu. Se você achou esta história envolvente, não se esqueça de clicar no botão curtir, compartilhá-la com seus amigos e se inscrever neste canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias reais e instigantes todas as semanas.